Mulheres lindas, eu sou a nutricionista Thaisa Leal em mais um episódio do Viver Bem é Babado. E hoje eu vou contar pra vocês algumas dicas pra gente dormir melhor e qual é a importância de ter uma boa noite de sono. Mas antes, como vocês têm perguntado, muitos meus looks, vou contar já pra vocês. Esse macacão aqui é da Coach e a minha bota e o cinto são da John John. Maravilhosos, estão todos no site, gente. Corre lá pra vocês garantirem o de vocês. Mas vamos lá, dormir bem é muito importante por várias questões, assim, até muito além do que a gente consegue imaginar. A gente acorda menos estressado no dia seguinte, a gente fica menos estressado, a gente até tem menos fome, porque vários estudos mostram que pelo menos 2 noites mal dormidas, ou sei lá, uma privação de 2 horas de sono na nossa noite, faz a gente acordar com mais fome no dia seguinte. A gente não consegue se saciar, sabe? Tem aquela vontade de comer tudo. A gente também prejudica a nossa pele, nosso cabelo, a gente não consegue se concentrar, a gente fica o dia inteiro também cansado. Quem é que gosta de estar cansado, gente? Com sono, com o olho fechando, ardendo, ninguém merece, né? Então vamos dormir bem pra gente estar super disposto, feliz e bem-humorado. Inclusive, é durante o sono que tem a produção de diversos hormônios super importantes. Então, se a gente não dorme, a gente tem uma produção ineficiente desses hormônios. Vamos dormir bem, galera. Mas como fazer isso? Porque eu sei que nesse momento também de pandemia, estamos mais ansiosos e isso afetou nosso sono, né? E também tem gente que tem dificuldade mesmo de dormir, não só por conta de ansiedade. Então eu vou dar algumas dicas. A primeira dica, que pra mim é uma das mais incríveis, é a gente anotar tudo que a gente tem pra fazer no dia seguinte. Muitas vezes o que tira o nosso sono é ficar pensando, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Então a gente fica tão preocupado, tão ansioso com o que a gente tem pra fazer no dia seguinte, tão até com medo de esquecer o que a gente tem pra fazer, que isso vai tirar o nosso sono. Então eu anoto num papel, muitas vezes, na verdade, eu até anoto no bloco do celular, sabe? Naquelas notinhas do celular, uma listinha de tudo que eu tenho pra fazer. Inclusive das coisas mais simples, porque eu acho até que são as coisas mais simples que tiram o nosso sono. Porque é tão boba, tão detalhe às vezes, que a gente fala, nossa, por ser tão boba é o que eu vou esquecer. A segunda dica é a gente ter uma rotina antes de dormir, que aí, conforme a gente vai fazendo aquela sequência de passos, toda vez antes de dormir, o nosso corpo ele já vai entendendo, tá se preparando para dormir e já vai relaxando um pouco. Então é um momento em que você faz um skincare, não precisa ser nada demais, só uma coisa básica, lava o rosto, passa um creminho, aí pega o copo de água, bota do lado da cama. Então uma sequência de pequenas ações que você vai fazendo que o seu corpo entende. E aí eu vou dar mais outras dicas agora que ajudam muito a gente a dormir bem e que você pode encaixar nessa rotina. Então, por exemplo, fazer uma meditação, isso é uma coisa que me ajudou bastante. Eu não consigo meditar muito. Eu até no início estava achando que eu estava meditando, eu descobri que eu estava dormindo. Mas tenham paciência, pelo menos se você dormir, ótimo, ó. Eu já pegava no sono direto, entendeu? Então eu botava uma meditação guiada no início de, sei lá, até 15 minutos. E era ótimo, eu super ficava relaxada e pegava no sono. Ler um livro antes de dormir também pode ser muito interessante. Agora, isso também é muito importante, outra dica: evitar aparelhos eletrônicos antes de dormir. Não é todo mundo que perde o sono mexendo no celular ou vendo TV antes de dormir, mas é uma coisa que para as pessoas mais sensíveis pode perder o sono. Por quê? Conforme vai anoitecendo, vai aumentando a produção de um hormônio que se chama melatonina. E aí tem várias coisas que podem quebrar essa melatonina e outras que a gente estimula a produção dela. Então, eletrônicos, né, luzes de celular, de TV, são uma coisa que fazem a gente perder o sono porque quebram a melatonina. Agora, o que ajuda a produzir melatonina? Que já é outra dica. Chá de camomila, chá de mulungo, por exemplo. E a gente pode preparar o chá e depois ainda colocar umas gotinhas de própolis. É tipo aquele de spray que a gente às vezes compra pra garganta, mas na verdade é o própolis puro mesmo em um conta-gotas. A gente até encontra também em cápsulas, gente. E ambos ajudam muito na produção de melatonina. É muito doido, porque eu falo pros meus pacientes isso, eles nem acreditam muito. Eles tomam e eles vêm falar depois, Thaisa, dormi profundo que nem um nenenzinho. E funciona mesmo. Outra coisa que a gente também pode fazer é usar a melatonina mesmo, né, como suplemento. Mas para isso, busque um profissional que possa ajudar vocês. E aí tem pastilha sublingual ou então em cápsula, comprimido, né, alguma coisa assim. Agora, tem coisas, como eu falei, que afetam o sono de umas pessoas, mas para outras não faz nenhuma diferença. Então você tem que avaliar. Por exemplo, atividade física. Tem gente que quando faz à noite não consegue dormir de jeito nenhum, porque fica muito elétrico, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E para outras pessoas, na verdade, às vezes até por você ter cansado
cansado muito, gastado muita energia, faz com que durma. Então você também tem que encaixar a atividade física no seu dia de acordo com o que vai te fazer se sentir melhor. Outra coisa, açúcar em excesso à noite pode deixar a gente mais agitado. Muitas vezes isso agita mais as crianças. Não sei se vocês já ouviram falar disso, assim, não posso dar refrigerante, açúcar, bala, doce pro meu filho e pra minha filha de noite porque fica muito agitado, né? O açúcar, ele acaba sendo metabolizado de uma forma mais lenta nas crianças, mas pode deixar também os adultos mais acordados. Outra coisa importante é a gente evitar bebidas, alimentos muito estimulantes no final do dia. Então eu costumo falar assim, a partir das 5 da tarde, evita qualquer coisa que vai te fazer ficar mais acordado. Então, bebidas, com cafeína, não só o café, mas o chá preto, chá verde, chá mate, hibisco, eles têm cafeína e, inclusive, refrigerantes do tipo cola. Lê a lista de ingredientes, vocês vão ver lá, cafeína adicionada. Chocolate também tem um pouco de cafeína, mas como normalmente a gente deve comer, sei lá, um quadradinho, pode ser que não afete seu sono, porque tem pouquíssima cafeína e a gente às vezes vai comer bem pouquinho. Então pode ser que não afete, mas também tem. Importante também a gente evitar comidas muito pesadas, refeições muito grandes antes de dormir, principalmente quando essa refeição ela tem uma digestão muito lenta, né? Riquíssima em gorduras ruins, né? Fritura e tudo mais, porque a digestão vai ficar lenta, a gente vai ficar se sentindo mal, pode ter refluxo quando deitar. Enfim, a gente vai ficar mal-estar. Às vezes a gente até dorme. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Às vezes eu até durmo, mas se comer pesado, tenho um sono tão conturbado, até com pesadelo, assim. E isso também afeta o nosso sono. Não é só a gente pegar no sono rápido que a gente vai ter uma boa noite de sono. Às vezes a gente dorme rápido, mas acorda várias vezes durante a noite, né? E isso também faz com que a gente não tenha um sono profundo, porque depois a gente demora a voltar para um estágio de sono profundo. Agora, enquanto comer coisas muito pesadas, ficar muito cheio antes de dormir, vai afetar o nosso sono, dormir com fome também afeta o nosso sono. Gente, eu não consigo dormir com fome de jeito nenhum. Gente, não é normal a gente dormir com fome, a gente ficar com fome, a gente não tem que ter fome para ser saudável. A gente tem que comer, só que comer as coisas certas, nas combinações certas. A gente vai conversar muito sobre isso aqui, né? Vou dar muita dica para vocês. Mas, por exemplo, jantou muito cedo, ainda demorou bastante a dormir, é normal a gente ter fome nesse momento. Faz um lanchinho leve, come umas castanhas, come uma fruta, uma torradinha de arroz, um queijinho, um ovinho, alguma coisa assim que seja menorzinha, mas não durma com fome, até porque pode ser que você não consiga dormir ou fique acordando muito durante a noite com a barriga ali, sabe, com fome e tudo mais. E por último, se você é aquele tipo de pessoa que acorda várias vezes à noite para ir ao banheiro fazer xixi, por exemplo, vai evitando excesso de líquido antes de dormir. Então, tenta beber bastante líquido, bastante água ao longo do dia e conforme for anoitecendo, você vai diminuindo a ingestão e vai no banheiro antes de dormir. Assim você vai evitar bastante de acordar durante a noite. E por último, na verdade, ainda tenho mais uma dica. Não fiquem colocando o soneca várias vezes e o despertador de 10 em 10 minutos, de minuto em minuto. Acorda na hora que tem que acordar, gente. Inclusive, já tem um episódio do Viver Bem Ababado dando umas dicas pra você ser mais produtivo de manhã. E eu falo várias dicas pra você não enrolar e não ter preguiça de manhã. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui também se você tem alguma outra dica pra dormir melhor, que a gente tem que, trocar figurinhas e se ajudar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.